Bem, pessoal, voltando a essa questão da greve, né? Eu vou fazer um debate aqui com o Tarcísio. Lógico, ele não está sabendo que eu estou debatendo com ele, né? A partir de uma parte da entrevista que ele deu para o Datena, e o Datena teve, a verdade, a coragem de perguntar para ele sobre tarifa zero. E aí a gente vai ver a resposta dele, beleza? Então vamos ver a resposta do governador do estado de São Paulo sobre tarifa zero. Estabelece, inclusive no que diz respeito às multas. Agora, é bom que se diga, a Sabesp cumpriu o que a Justiça determinou e a CPTM está cumprindo o que a Justiça determinou. Quem não cumpriu o que a Justiça determinou, infelizmente, é o metrô. O prefeito de São Paulo falou aqui ontem tarifa zero. Me parece que o senhor já disse de forma clara que isso é impossível para metrô e trem. Não tem como adotar a tarifa zero para metrô e trem de forma alguma, não é isso, o governador? Ou eu estou enganado no que estou falando aqui? Olha a cara do governador. Ficou incomodado com a pergunta, né, Tarcísio? Porque você sabe que essa é a bomba que pode colocar no teu colo. Vamos ver a tua resposta. Datena, a gente está falando de um sistema de transporte que está transportando aí 8 milhões de passageiros dia. Né? São estruturas de custo completamente diferentes, transporte sobre trilhos e transporte sobre pneus. Todo mundo sabe disso, né, Tarcísio? Ninguém está achando que trem e metrô é igual ao ônibus, né? Quem postula a tarifa zero defende que o valor do Vale Transporte, somado a um subsídio do Estado, vai fechar esta conta. Mas a pergunta é, qual é o valor do subsídio do Estado? Vamos lembrar que hoje, na Prefeitura, esse subsídio já está na casa de 5 bilhões de reais. E no Estado de São Paulo, para sustentar CPTM, metrô e MTU, esse subsídio está na casa de 2 bilhões de reais. Considerando Bem, então o subsídio está na casa de 2 bilhões de reais. Vamos continuar. que não vai haver mais cobrança de tarifa, para quanto irá esse subsídio? Esse subsídio vai ficar insustentável, vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da habitação, vai tirar dinheiro de outros investimentos de infraestrutura, ou seja, você vai aniquilar políticas públicas só para sustentar o transporte. O Estado não pode viver só para prestar o serviço de transporte. Ele tem que prestar o serviço de saúde, ele tem que prestar o serviço de educação, ele tem que prestar o serviço de habitação, e é por isso que dentro desse contexto, né, com essa quantidade de pessoas transportadas, falar em tarifa zero é meio desarrazoado. O senhor é... Bem, ele está dizendo que o Estado não tem condições de fazer tarifa zero porque ele gasta. E é interessante que ele fala, né? Serviços. Prestem atenção. Então, a educação para ele é serviço, saúde é serviço, transporte é serviço. Como qualquer neoliberal, né? Não é transporte, educação e saúde, não é um direito da pessoa, é um serviço para a pessoa. A pessoa não tem esse direito, ela tem que pagar, é um serviço. A pessoa que vota no Tarcísio, se não presta atenção no que ele está falando, porque não dá para dizer que o Tarcísio é mentiroso. Ele disse agora, serviço. Eu, enquanto anarquista, entendo que não é serviço, é um direito da pessoa ter saúde de graça, transporte de graça, educação de graça. É um direito da pessoa, não um serviço. Ele quer que paga pelo serviço. Ele deixou muito claro aqui. E ele falou que já gasta 2 bi. Né? Não, já gastamos 2 bilhões de reais. Não tem como, Datena, a gente fazer isso. Você vê até a cara do Datena, ficou com uma cara meio amarrada, né? Depois da resposta. Né? E o Tarcísio com aquela cara dele, né? Como se não tivesse falado nada. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na dívida pública do governo do estado e fui ver quanto o governo deve. Para a gente saber se 2 bilhões é muito. 4 bilhões é muito. Vamos ver quanto ele gasta com dívida. Ok? Então vamos colocar. Vamos parar essa apresentação e vamos colocar outra.
E aí vamos colocar a outra. Bem, segundo o saldo devedor de 31/8/2023, o governo tem uma dívida externa de 26.131.404.747 reais. Isso em 2023, dia 31 de agosto. De órgãos internacionais são 24 bi, aí ele vai citando, né? Então a gente pode ver do que ele está gastando. Ele está gastando com metrô da linha 4. Mas a linha 4 não é privatizada? CPTM metrô. Metrô, expansão da linha 5. Mas a linha 5 não é privatizada? Ele vai expandir, vai pagar com o dinheiro do recurso público? Metrô da linha amarela, fase 2. Mas não é privatizada? Não é empresa que tem que fazer isso? Ele vai bancar isso daí? E assim vai, CPTM, papapá, entendeu? Ó, linha 11, não sei o quê. Mas aí, tem uma parte aqui interessante. Você vai aqui, ó. E vê quanto ele está gastando por mês. Por ano, né? Ele amortizou. Esse ano ele pagou, até agora, 1.277.743.000 de amortização, mais 895 milhões de juros. Ele está pagando quase 900 milhões de juros até agora. Se você somar o 2, vai dar quanto aqui? 2.300. Vamos dizer que ele vai gastar isso até agosto. Ele gasta mais 1,5 bi. Ele vai gastar uns 4 bi. Então ele pode dar 4 bi de amortização de juros, mas não pode dar 4 bi para o cidadão não pagar? É isso que tem que perguntar para o Tarcísio. Por que ele paga juros que chegam aí com a amortização a 4 bi e fala que não tem dinheiro para pagar tarifa zero para as pessoas que pegam os transportes em trilhos, CPTM, metrô? É isso que ele tem que explicar. Ele falou, mas a gente não pode, vai ter que tirar dinheiro da educação. Não, Tarcísio, você está pagando quase 4 bi por ano. E levando isso em consideração, como a gente viu, né? O que a gente viu? A gente viu, Tarcísio, que você está pagando linha 4, linha 4, linha 5. Olha a linha 5, quanto você pagou. 525 milhões de reais você pagou. Mas a linha 5 não é privada? Por que você está pagando a expansão? A linha 4, a fase 2, ó, você pagou 2.300. Por que você está fazendo isso? Por quê? Eu acho que essa é a questão que você perguntaram para o Tarcísio. Por que ele tem dinheiro para pagar para as empresas concessionárias? Por que ele faz isso? Sabe por que ele faz, pessoal? Porque a empresa não é imbecil. A empresa não quer gastar esse dinheiro. Ela quer apenas o filão no negócio, que é, depois que está tudo pronto, ele fala, agora me dá. E por que ele quer fazer isso? Porque provavelmente ele conhece todos esses caras que são donos da empresa. Inclusive o cara do sindicato mostrou que o dono da CCR já é um dos 5 mais caras ricos do Brasil. Faz sentido. Ele não faz nada. Tem um negócio de graça, praticamente, na mão dele. E ainda lucra. Ele vai ficar rico mesmo. Então, pessoal, é essa questão que a gente tem que pensar enquanto anarquista. É essa questão que a gente tem que pensar enquanto anarquista. A gente tem que pensar como colocar Tarcísio de Freitas na parede. Como colocar o governo do Estado de São Paulo na parede. Por que os sindicatos não fazem isso? Por que não estimulam as pessoas a acreditar cada vez mais na possibilidade da tarifa zero? Aí o Tarcísio vai ter que se explicar por quê. Ele não aceita. Aí ele falou aquilo. Por exemplo, ele falou que a cidade de São Paulo gasta 5 bi. O orçamento da cidade de São Paulo é menor que o orçamento do Estado de São Paulo? Por que eles gastam só 5? Por que eles gastam 5 bi e ele gasta só 2 bi? Porque ele tem mais juros e amortização para pagar do que a cidade de São Paulo? E eu coloquei apenas ali as dívidas internacionais.
Eu não coloquei as dívidas nacionais, porque eles também devem para banco brasileiro. Então, essa questão tem que ficar clara. Ele não é contra a tarifa zero porque não tem como fazer. É porque a prioridade dele não é essa, pô. A prioridade dele é pagar as dívidas primeiro. Por quê? Provavelmente porque ele acha que pagando as dívidas, né, ele recebe mais investimento. Tudo bem, não há problema nenhum ele pensar nisso. Agora, investimento para a linha 4 e para a linha 5, elas não são privatizadas? Não teria empresa que bancar esse custo? Mas por que ele está bancando esse dinheiro? Então, são questões que seriam importantes fazer ao Tarcísio. Né, os deputados do PT, do PSOL, peguem esses dados e coloquem ele na parede, para a gente saber o motivo. Para ele não aparecer aí e falar uma coisa e todo mundo achar, não, tá certo, coitado, ele não tem o que fazer. Sei, pode ser que ele tenha o que fazer. Na verdade, ele não tem a vontade de fazer. Então, eu queria colocar um pouco esse enredo aí para a gente pensar com relação, né, o que eu falei no outro vídeo. Beleza? Então, um abraço a todos e a todas e continuamos um pouquinho mais para frente, né, falando inclusive dos dicionários.